relacionamento que há entre a história de um povo milenar, o povo egípcio, com a história dos hebreus agora. Primeiramente, analisamos de uma forma bastante profunda o envolvimento dos povos da Mesopotâmia acerca do relacionamento que há entre a história de um povo milenar, o povo egípcio, com a história dos hebreus agora. Primeiramente, analisamos de uma forma bastante profunda o envolvimento dos povos da Mesopotâmia o início da história dos hebreus, né, com a saída daquele que vem a ser o seu ascendente, Abrão, que vem de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Então, por isso, tratamos de nos aprofundar na história tanto da cidade de Ur dos Caldeus, no seu contexto geopolítico, no seu contexto histórico, os achados arqueológicos que nos esclarecem acerca do contexto de vida naquela região e todo o desenvolvimento que há da história naquele contexto da Mesopotâmia, até a migração de Abraão, que vem a ser Abraão depois, né, tem o seu nome mudado por Deus, e peregrinando pela terra, costeando aí a margem do rio Eufrates, chega até Mari, no norte do Eufrates, onde recebe a confirmação de seu chamado, e Deus, como assim é registrado em Gênesis, diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, migrando de lá, deixando grande parte da sua parentela lá em Mari, mas trazendo ainda o seu sobrinho Ló, e sua esposa Sara, continua no seu processo de peregrinação em obediência à ordem de Deus até alcançar as terras de Canaã, onde passa a viver como peregrino na terra, não tendo um local, uma sede própria, né, estabelecendo-se em diversas cidades, até que na continuidade histórica vemos o início do relacionamento do povo, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, e o início do relacionamento do povo hebreu com o Egito, tá ok? Então vemos aí quando nas situações de grande fome que se abatem sobre a terra, os patriarcas tomam o caminho do Egito. Aqui em Israel, tá? Na Palestina, eles migram aqui para a terra do Egito para comprar mantimentos. Até que, como estudamos aí na lição passada já, no contexto já da história de José, ele é vendido por seus irmãos, uma tribo ismaelita traz ele para cá, vende como escravo, e acontece toda aquela situação vivenciada por José, registrada na Bíblia, que mostra o grande poder da intervenção de Deus na sua história, né? A partir da sua fidelidade, a partir do caráter, né, que ele manifesta, a honestidade, a gratidão a Deus, a obediência, né, a Deus. E assim Deus o honra grandemente, poderosamente, o faz chegar a ocupar o cargo de vizir na terra do Egito, um vice-rei, né, alguém que está abaixo apenas do monarca. E José ocupa esse cargo, primeiramente motivado pela graça, pela misericórdia, pelo grande plano e projeto de Deus, mas também por alguns fatores históricos relevantes que estaremos analisando. Então, primeiramente, vimos a cronologia do Egito na lição passada. Vimos a grande importância deste povo para a humanidade, o contexto histórico extremamente vasto, extremamente amplo, que é coberto por toda essa civilização, tá ok? Desde épocas muito antigas na história, aí pelo menos 3100 é o que podemos encontrar de evidências arqueológicas, mas as suas mitologias avançam ainda mais longe na história, né? Alegam que eles têm mais tempo ainda, mais antiguidade histórica ainda. Mas a onda de 3100 pelo menos é o que a arqueologia consegue de fato comprovar por achados, né, por evidências arqueológicas. E ao longo de toda essa época vimos um intenso relacionamento entre a nação egípcia e o povo hebreu. Por isso, entrando no contexto da história agora, é importante, é relevante para nós estudarmos aí acerca do Egito. Então, dentro dessa contextualização, vemos, por exemplo, que um forte relacionamento que há entre o Egito e Israel dá-se na época de José,
o início, pelo menos, desse forte relacionamento. Quando José, vendido pelos seus irmãos, desce a terra do Egito, lá é honrado por Deus, é abençoado por Deus e chega a ocupar um cargo de alta liderança, um cargo de vizir, né, de vice-rei. E o que acontece? Existe dois lados da mesma história. O primeiro é que esse cargo ocupado por José advém de uma bênção divina, de um milagre, de uma intervenção da poderosa mão de Deus. É inegável. Isso é inegável. A intervenção de Deus na história de José, abençoando todo o seu clã e com isso também trazendo uma futura bênção, uma futura realização, né, dentro dos planos e projetos de Deus com a nação, o nascimento da nação de Israel e de Israel a vinda do Filho de Deus, tá ok? Que abençoará toda a humanidade a partir desse desenvolvimento histórico. Então, primeiramente tratando acerca dos primórdios dessa belíssima história, dessa importantíssima história, vemos que José desce ao Egito no período aí de 1910, entre 1910 e 1800 a.C. Pouco tempo antes disso, no contexto aí do primeiro período intermediário, em que as monarquias do Alto Egito e do Baixo Egito disputavam poder e com isso o enfraquecimento interno do Egito, tá ok? Como já analisamos aí na aula passada, houve a migração de um povo estrangeiro para aquela terra. Um povo de origem semita que estava participando das conturbadas situações de guerra, de tomada de cidades, de posses, né, de saques, destruição de reinos. E dentro desta onda de confusão geopolítica daquele contexto histórico, pelo menos aí entre 2000, tá ok? Entre 2000 e 1500 a.C., nesse lapso de tempo aí, em que houveram movimentações de povos aí na região da Mesopotâmia, na região, aliás, maior, na região do Fértil Crescente, ali o que hoje chamamos de Oriente Médio. Dentre os povos que estavam envolvidos nesses grandes movimentos aí de guerras, né, de conflitos, de migrações, os povos ixos despontam na história como um povo relevante a partir do momento em que interfere na história de um outro povo milenar, muito mais conhecido, com muito mais evidências arqueológicas, evidências históricas, artefatos, cultura, produção artística do que eles. Eles migram para as terras do Egito, invadem a terra do Baixo Egito, tá ok? Invadem a terra do Baixo Egito e tomam o poder lá, se estabelecendo dinastias naquela região e adotando o modo de vida e de cultura egípcios, tá ok? Então eles mesmo sendo dominadores, por serem povos, a gente vai usar esse contexto aqui para eles somente para exemplificação, por serem povos bárbaros, né, que são, na verdade isso é um contexto de fala grega. Os gregos chamam aqueles povos que não falam a língua grega de bárbaros. Mas aplicando assim um significado, fazendo uma analogia, os ixos em relação aos egípcios eram como que bárbaros, invadindo aquela região, né, e causando destruições, tomando o poder, estabelecendo-se como governo naquela região, mas adotando a forma de cultura e a forma de governo do Egito, um pouco semelhante ao que a Roma fará com o mundo grego. Mesmo derrubando a administração, o Império Grego, Roma adotará muito da cultura grega para si, por terem em alta conta o avanço, o desenvolvimento, a evolução da cultura grega em relação à sua própria. Então não é que há um completo abandono da cultura grega, da cultura romana, mas há uma inserção muito forte de elementos da cultura grega dentro da cultura romana, assim anteriormente feito com os ixos em relação aos egípcios. Então os ixos invadem a região, mas tomam a cultura egípcia, os hábitos egípcios para si. Assim se estabelecem na região e estabelece como uma administração forte no período aqui do período intermediário, tá ok? E entrando já para o período do Médio Império, quando então desponta a figura de José, e Deus o abençoa poderosamente na terra do Egito, né, a partir do comportamento que ele
manifesta, e ele vem a se tornar um alto comissário na administração de Faraó. Agora, que Faraó? Essa é a questão. E é aí onde as evidências históricas e arqueológicas corroboram o conhecimento bíblico. Porque o próprio teólogo aqui afirma que um faraó nato da terra não se relacionaria da forma como se relacionou com José. Porque eles detestavam o pastoreio, o modo de vida, a forma de comportamento dos semitas. Não havia um relacionamento de proximidade entre esses povos. Os egípcios não tinham um relacionamento de proximidade com os semitas. Agora, pelo contrário, os povos ixos invadindo a terra do Egito nesse período, estabelecendo o governo lá, eram povos aparentados, pelo menos com certas características étnicas semelhantes à dos israelitas, porque ambos eram semitas, ambos eram daquela região. Então tinha que algo pelo menos, nem que fosse um tanto distante, mas algo semelhante, que poderia ligar as duas raças em algum contexto. Então o que acontece dentro desse contexto geopolítico no Egito, o primeiro período intermediário, entrando para o Médio Império, quando estabelece um governo estrangeiro, mesmo que adotando os hábitos e a cultura daquele povo da terra, é que desponta na história a figura de José. José ascende ao poder através da intervenção divina, e também através da situação geopolítica estabelecida ali, e é condecorado como vizir da terra e administra a terra do Egito. Dentro dessa situação benéfica, favorável, é que o clã de Israel migra para a terra. Então, através da influência de José como um alto comissário, como uma pessoa de poder, de influência no Egito, o clã israelita é autorizado, não somente isso, mas é convidado mesmo a descer e a migrar para a terra do Egito, lá se estabelecendo. Tá ok? Lá se estabelecendo. Passando aqui, só queria primeiramente mostrar aqui o contexto de Abraão, primeiramente abordado aqui quando falamos da história da Mesopotâmia, a migração dele margeando aqui o Eufrates, estabelecimento primeiramente aqui no norte, em Padã Arã, onde ficam os parentes dele, e então Deus refaz o chamado que tinha sido feito aqui conforme Atos. Deus renova esse chamado aqui conforme Gênesis, e ele sai do meio da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, peregrinando assim pela terra de Canaã, quando então a história passa a se envolver muito mais com o contexto do Egito do que com o contexto da Mesopotâmia, de onde ele tinha vindo. O contexto de envolvimento com a sua parentela é o fato de os seus filhos serem mandados a buscar esposa entre os seus parentes. Isaac, Rebeca é buscada aqui no meio dos seus parentes. Jacó, Raquel, Lia e as duas concubinas são tiradas também da sua parentela e levadas para Canaã. Depois desse contexto, desse relacionamento, há um relacionamento muito mais intenso com as terras do Egito. A descida de José, o estabelecimento deles no Egito a partir da invasão desses povos estrangeiros, esses povos ixos, tá ok? Povos aqui desta região, tá? A região que hoje é chamada de Oriente Médio. A partir de confusões geopolíticas ocorridas aqui nessa região, guerras, conflitos, invasões, saques, reinos sendo destruídos, mudanças nas fronteiras, estabelecimento de povos, de novos impérios, a migração desse povo semita, invadindo cidades, destruindo, saqueando e então invadindo as terras do Egito, tá ok? E aí acontece aquela situação em que o Alto Egito em conflito com o Baixo Egito, enfraquecimento do governo central, invasão dos Ixos e estabelecimento aqui no território do Baixo Egito, tá ok? Estabelecimento no território do Baixo Egito. Se eu não me engano, com capital em Sais. O estabelecimento das faraônicas originais do Egito, ainda vivas aqui no território do Alto Egito, conseguem tomar o poder expulsando os Ixos. Expulsando os Ixos, mas restando na terra os israelitas, que haviam chegado a uma ascensão de poder no período Ixo. Tá ok? E aí a Bíblia, como é que ela nos revela essa situação histórica? O novo faraó não conhecia acerca de José.
Como que o novo faraó não conhecia acerca de José, se fosse um faraó nato, se fosse uma mudança de poder dinástica apenas, ou dentro da própria dinastia até, a passagem de um faraó para outro? Como que um faraó anterior a ele não conheceria a história que ocorreu na situação, na vida, no reino, na administração do faraó que o antecede? A situação é a seguinte: o faraó que era antecedente a eles, na verdade era um faraó de uma dinastia estrangeira, de um povo estrangeiro que havia usurpado o poder na terra. Então eles, quando retomam o poder dos Ixos, eles não têm nenhum compromisso, nenhum conhecimento, nem buscam tomar nenhum conhecimento daquilo que foi feito na época dos Ixos, porque era um povo detestado, odiado, um povo estrangeiro, que foi arrancado da terra. Então tudo que foi feito pelos Ixos aqui por eles tinha que ser desmanchado, tinha que ser desfeito, inclusive as benesses aos israelitas, e aonde os israelitas aqui são subjugados numa situação de escravidão. Subjugados na situação de escravidão. Eles são forçados a construir cidades celeiros, né, e a trabalhar em trabalhos degradantes. Então o que acontece? Na página 3, veja só. No século XVIII, a autoridade central do Egito se enfraqueceu muito, e como consequência disso, ele perdeu sua posição de influência na Ásia. Foi nessas circunstâncias que povos asiáticos, os Ixos, se infiltraram no Egito, através do delta do Nilo, que é a região do delta do Nilo, uma região extremamente fértil, tá ok? Subjugando a nação de forma violenta. Quem foram os Ixos? Como subjugaram o Egito? E quanto tempo eles reinaram no Egito? Até hoje ninguém sabe com certeza quem foram eles, e nem mesmo quanto tempo exato eles reinaram no Egito. Alguns têm dito que eles foram invasores selvagens, que irromperam do norte, destruindo a Síria e o Egito com uma tempestade que varre tudo que está em seu caminho. Mas essa ideia não pode ser afirmada porque não temos nada que comprove isso de forma satisfatória. Tendo em vista a paridade de nomes, parece que os soberanos Ixos eram príncipes cananitas ou amoritas da Palestina. Mas isso não é o suficiente para termos certeza. Reproduzindo as palavras de Maneton, historiador egípcio, e Flávio Josefo, historiador judeu, diz que os Ixos vieram do Oriente, invadiram o Egito e reinaram no Baixo Egito, tá ok? Região do Norte, Alto Egito, região do Sul. Reinaram no Baixo Egito por 511 anos, mas outros têm dito que o período do reinado deles no Egito foi somente 100 anos. E aí tem a questão aqui acerca da palavra Ixos, uma confusão entre reis pastores ou reis escravos, né? A questão de interpretação de uma língua morta, né? De um nome dado numa língua morta, o que com certeza não vai poder chegar a um nível de exatidão, dizer ó, é exatamente isso que significa, porque muitas das vezes o significado é dado por povos estranhos, povos dos quais temos artefatos arqueológicos para estudar, por exemplo os egípcios. Então o historiador egípcio dá a interpretação do nome de Ixos como pastores escravos, mas essa é uma interpretação de um personagem estranho, de um personagem estrangeiro àqueles povos. Então não é com certeza que sabemos o significado do nome dos Ixos, mas uma tese aqui que eu acho a mais forte é que sejam reis pastores, tá ok? Um significado que se aproxime mais do que povos semitas interpretariam dentro daquela palavra, dentro daquele substantivo. Seja qual for o significado dessa palavra, de uma coisa temos certeza, que os Ixos estiveram no Egito por muito tempo e que ali atuaram como governantes do Baixo Egito. Em face dessa definição, o próprio Flávio Josefo dá a entender que os Ixos eram antepassados dos judeus, que ao serem expulsos do Egito vieram à Palestina e edificaram a cidade de Jerusalém para habitarem ali. Biblicamente falamos, não devemos associar os Ixos aos israelitas, porque as informações que a Bíblia nos dá dos israelitas nada tem a ver com a história da entrada dos Ixos no Egito. Até mesmo a ideia que aquela mistura de gente que saiu do Egito juntos com os hebreus sejam Ixos. Não vejo nenhum nexo, mas é certo pensar que a entrada dos Ixos no Egito foi mais ou menos no período em que Israel estava cativo ali. Parece que o faraó com quem José teve contato era um soberano Ixo, porque um faraó nato da terra não se relacionaria com José como se relacionou com aquele faraó.
especialmente no que diz respeito ao pastoreio, que era abominável para os egípcios, conforme Gênesis 47, 6, tá ok? Então, características natas do povo egípcio que os faziam ter um certo afastamento do modo de vida dos semitas, que eram, na maioria das vezes, pastores, criadores de gado, o que era abominável para os egípcios. Então, denota aí que aquele povo que estava ali na terra e que teve aquele relacionamento amistoso para com José e os seus parentes e o seu clã, poderia ser um povo aparentado etnicamente. E aí onde o teólogo aqui faz questão de dizer que não é que há uma relação estreita, íntima, uma relação de proximidade entre os Ixos e os israelitas, como se fossem parentes próximos, mas há uma relação étnica. Então, por exemplo, aqui temos no Brasil descendentes de escravo. Existe alguma relação étnica aproximada entre nós e os escravos o povo natural da terra que está lá na região da África. Então existe algum parentesco étnico, nem que seja distante. Se fosse traçar uma árvore genealógica, um ascendente meu veio de lá, um ascendente seu veio de lá. Alguém que pode entrar aí no seu contexto de desenvolvimento genealógico da sua família, algum elemento africano. E assim o Brasil é esta bênção exatamente por causa dessa mistura, de desenvolvimento de raças. Algum ascendente africano, algum ascendente europeu, algum ascendente asiático. E assim temos famílias que se miscigenaram de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. E aí temos que há algum traço desse elemento étnico dentro da sua família. E assim também vemos dos israelitas em relação aos Ixos, algum elemento étnico, nem que seja distante. Todos eles têm um tronco genealógico em Sem, né? São semitas. E aí, a partir desse primeiro ancestral, o desenvolvimento das famílias, diferenciando-se, afastando-se, né? Então são primos de 10º grau, sei lá. Mas há algum elemento étnico semelhante e isso fez com que este povo olhasse para aquele povo hebreu não como completos estrangeiros, completamente diferentes de si, mas com alguma característica, alguma aproximação, e aí surgiu, criado por Deus e não pelos elementos étnicos, sociopolíticos, sociológicos, nada disso, criada pela intervenção de Deus, a oportunidade de José ascender ao poder e assim Deus desenvolver os seus projetos, seus planos e trazer o clã para habitar no Egito, passar aquele período de escravidão e depois ser liberto, tá ok? Mas como Deus cria a situação? Através desses meios. Então, os planos de Deus se cumprirão. Agora ele vai criar os meios para que se cumpra. E aí quando Deus criou esses meios, os planos correm da forma como era esperado, da forma como era planejado, a partir dessa intervenção. Então essa questão do elemento Ixo aí na terra do Egito. É essa questão dessa oportunidade, né? Essa questão dessa ascensão ao poder, esse modo como se desenvolveu o plano de Deus em relação ao povo de Israel, o estabelecimento na terra, o livramento da fome que se abatia sobre a Palestina, o desenvolvimento do povo, o aumento do povo em terras egípcias, depois a escravidão, o sofrimento do povo, o desejo de sair daquela terra, e então depois desse período de sofrimento, a libertação através de Moisés, né? Deus levanta Moisés para libertá-los daquela terra e fazer deles uma nação soberana. Alguns historiadores do Egito Antigo têm dito que os Ixos eram povos asiáticos que reinaram sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo. Formaram a 15ª e a 16ª dinastia, 1730 a 1580. E que eles eram semitas vindos da Mesopotâmia, empurrados para o sul pela pressão dos hititas, hurritas e cassitas no final do Bronze Médio, tá ok? No final do Bronze Médio. Então vamos ver aqui, mapa anterior, que os hititas são desta região aqui, o que hoje chama-se Turquia.
os cassitas, povos que estavam se relacionando aqui dentro do alto da Mesopotâmia, tá ok? Os cassitas e os hurritas, que também eram povos que estavam relacionados aqui, povos que vieram também de migrações do leste aqui da Mesopotâmia e estavam interferindo na região, estabelecendo guerras entre si pela tomada do poder e estabelecimento de impérios. Então, dentro desse contexto conturbado na região, é que surge o povo Ixo, e passa a fazer migrações, estabelecer-se e invadir outras cidades, quando então, encontrando o Egito em situação frágil por causa das guerras internas entre o Império do Baixo, entre os reinos do Baixo e do Alto Egito, ele encontra um vácuo de poder no qual se estabelece, tá? Invade a região, estabelece-se lá como governo entre o Médio Império, né? Aqui como foi lido sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo, formando a 15ª e a 16ª dinastia. Os Ixos sabiam criar o gado e usavam cavalos e carros de combate. Com isso tinham uma superioridade militar inquestionável. No entanto, nunca se lançaram até o Alto Egito, onde se conservaram as tradições faraônicas, até a 16ª dinastia tebana, que repeliu os Ixos, mas outros historiadores dizem que eles chegaram a dominar todo o Egito. As principais cidades dos Ixos eram Ávaris, no delta ocidental, e Tanis, no delta oriental. Em geral, se pensa que a chegada dos filhos de Jacó no Egito e depois sua escravidão tiveram alguma relação com as invasões e a derrota dos Ixos, tá ok? Então, é um contexto histórico, uma contextualização histórica que se faz entre a situação do Egito, situação geopolítica do Egito na época, o enfraquecimento do reino típico, do reino original aqui da Terra, o enfraquecimento do reino original da Terra do Egito, com a guerra entre o Alto Egito e o Baixo Egito, o enfraquecimento do poder central, a entrada dos Ixos, povo estrangeiro dominando aqui, as tradições faraônicas sendo preservadas aqui no Alto Egito, depois a expulsão dos povos estrangeiros e a escravidão dos hebreus que estavam aí na terra. Tá, ok? Então, essa é a contextualização que se faz em relação a entrada dos hebreus no Egito, como se deu esta entrada, como se deu depois a escravidão deles, e depois analisaremos acerca da saída deles desse período de escravidão no qual estavam submetidos. Agora na página 4, os hurrianos. Por volta do 17º século, mais ou menos, na época em que os Ixos invadiram o Egito, houve grande agitação de novos povos em todo o fértil crescente. Entre esses povos, destacamos aqui os hurrianos, provavelmente oriundos das montanhas da Armênia. Eles falavam uma língua afim à do reino tardio de Urartu. Eles foram os primeiros a serem mencionados nos escritos cuneiformes, feitos aproximadamente no século 24, tá ok? Então, é aquilo que já estávamos mostrando no mapa anterior, acerca da conturbação política de povos aqui nesta região. Então, os hurrianos são um povo originário aqui do Cáucaso, tá certo? Da região da Armênia, e que passam também a interferir na situação política e histórica aqui dessas terras, querendo estabelecer-se como poder, dominar outros povos, estabelecer-se como poder central. E é dentro dessa conturbada situação onde acontecem alguns movimentos migratórios, dentre eles o movimento que empurrou as hordas ixas para as terras do Egito, encontrando oportunidade lá, devido ao enfraquecimento do governo original da terra, encontrando oportunidade para se estabelecerem lá. Tá? Então, um dos povos que participaram para toda essa movimentação são os povos hurrianos invadindo essa terra e causando confusões, causando perturbação política e enfraquecimento dos governos que estavam estabelecidos lá, dos povos, das dominações que estavam estabelecidas lá. Agora, uma palavra sobre o fértil crescente, tá ok? Uma palavra aqui sobre o fértil crescente. Se traçarmos uma linha curva, partindo do Egito, que passa pela Palestina e a Síria mediterrânea, e seguindo depois até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Tá ok? Então, uma vez tratando acerca da Mesopotâmia
e tratando acerca do Egito, vamos ver agora um pouco de contexto geral acerca das terras bíblicas, as terras onde se desenvolveram principalmente os fatos e acontecimentos do mundo bíblico. Então temos o fértil crescente, é uma definição um tanto artificial, mas que serve para entendermos o contexto geográfico desta região. Então temos aqui o Nilo, temos aqui o Jordão, rio Orontes, que chega até aqui mais ou menos, rio Eufrates e rio Tigres, tá ok? Então o relevo criado por esses rios pode ser notado, né, um tanto artificial, mas pode ser notado como uma meia-lua de terras férteis, terras fertilizadas pela existência desses rios. E principalmente lembrando-se de que toda essa região aqui é deserto. Isso aqui são desertos, tá ok? Então esses rios criam essa meia-lua fértil em torno dessas terras aqui. E ela é denominada fértil crescente, tá certo? Há mais de 2000 anos antes de Cristo, esse poderoso semicírculo ao redor do deserto da Arábia, denominado fértil crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras como pérolas de um colar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro das civilizações, desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro da cultura greco-romana, tá? Que são povos que estão além do mapa aqui, estão naquela região da Europa e que invadirão esta região e se estabelecerão como poderes, como dominações sobre essa região. Mas os primeiros movimentos de fundação de impérios, cultura, escrita, artefatos, são originários daqui, desta região do Fértil Crescente, as primeiras civilizações do mundo.